Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e no nosso tema de hoje vamos falar sobre a tempestade tiroidiana. Nesse vídeo vamos ver que a tempestade tiroidiana, ou também como é chamado crise tirotóxica, é uma emergência médica grave que ela precisa de identificação e tratamento imediato, tá? Então já deixa o seu like, se é a primeira vez aqui no canal, já clica no botão para se inscrever e para receber notificação dos próximos vídeos. Então vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento clínico inicialmente. Como nós falamos, né, a tempestade tiroidiana é uma emergência médica causada pela exacerbação aguda da tireotoxicose, onde existe um risco real de morte. Já aconteceu com certa frequência no passado, mas hoje é uma ocorrência bem rara, né, exatamente graças ao diagnóstico e o tratamento precoce da tireotoxicose e também o tratamento clínico pré e pós-operatório que foi bem melhorado. No entanto, essa emergência ainda ocorre. A exacerbação aguda da tireotoxicose geralmente é causada por alguma doença, principalmente algumas infecções e, que ocorrem, né? E também pode ocorrer por traumas na tireoide, como no caso da cirurgia. Então, por isso que o paciente ele precisa de um pré-tratamento cirúrgico bem adequado. Se você ainda não viu como é feito o pré-tratamento cirúrgico da tireoide, clica no link da descrição que eu vou deixar abaixo do vídeo e você vai poder conferir as informações completas. Outro ponto que é que a tempestade tiroidiana geralmente ela é associada à doença de Graves, tá? Mas na verdade ela pode ocorrer em pacientes com bócio nodular tóxico ou também qualquer outra causa de tireotoxicose endógena. E as características clássicas da tempestade tiroidiana ela inclui febre, taquicardia acentuada, insuficiência cardíaca, tremores, náuseas, vômitos, diarreia, desidratação, inquietação, agitação extrema, delírio ou até mesmo coma, tá? Principalmente a febre, ela é bem típica nesses casos. Ela pode exceder 41 graus, ou seja, é uma temperatura bem alta e bem perigosa também. Ainda em relação ao reconhecimento clínico, né, então sinais e sintomas de descompensação elas podem estar presentes, né? O delírio é um exemplo disso. Além disso, a insuficiência cardíaca congestiva também pode ocorrer com edema periférico. Também pode ocorrer hepatomegalia congestiva e desconforto respiratório, taquicardia sinusal ou taquiarritmia, né, como fibrilação atrial, elas são bem comuns. Pode ocorrer dano ao fígado, né, e também icterícia. Esses danos ao fígado e à icterícia ela pode ser derivada da insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo de uma ação direta do hormônio da tireoide no fígado associada com a desnutrição. Também pode ocorrer febre e vômito, e essa febre e vômito ela pode produzir desidratação e azotemia pré-renal, né? Azotemia, para quem não sabe, é uma alteração bioquímica que ela é caracterizada pelo excesso de produtos nitrogenados, como por exemplo a ureia, a creatinina, o ácido úrico, né? As proteínas também. E também pode ocorrer morte, né? A morte ela pode ocorrer por arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, hipertemia ou outros fatores também não identificados, tá? Embora seja um problema raro, a morte por tempestade tiroidiana é, é, ela é rara também, né? Mesmo sendo um problema grave, né? Mas é uma morte rara desde que ela seja prontamente reconhecida, né? E ela seja também tratada de forma agressiva, né? Então o paciente precisa de uma unidade de terapia intensiva, né? Hoje em dia ainda a mortalidade é bem alta, ela pode estar ali bem próxima de 10%, uma taxa bem
relativamente alta, né, de mortalidade. E, né, por ser um problema raro, acaba sendo mais difícil de diagnosticar esses pacientes. Isso acaba contribuindo para a mortalidade também, né. Falando um pouquinho aqui sobre a fisiopatologia, né, então a tempestade tiroidiana ocorre ocasionalmente em pacientes operados por alguma doença. Então, quando esses pacientes eles têm níveis elevados de hormônio, né, isso pode acontecer. Mas é mais comum o problema aparecer após alguma infecção, né? Por exemplo, uma pneumonia, uma infecção entérica, uma infecção do trato respiratório superior, né? Ou também qualquer outro tipo de infecção. A tempestade tiroidiana nas cirurgias de remoção da glândula tireoide hoje em dia ela é bem rara né, nos pacientes com bócio tóxico, exatamente devido ao pré-tratamento que é feito nesse tipo de paciente, tá, antes da cirurgia. A gente falou, né, sobre isso no vídeo passado, e então clica lá na descrição do vídeo, e confira lá o vídeo completo, que é bem importante para vocês entenderem algumas coisas. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico, então a tempestade tiroidiana é uma manifestação exagerada do hipertireoidismo, né, com a presença de um fator precipitante agudo. Então, o paciente ele pode apresentar ali febre com temperaturas de 40 a 41 graus com diaforese, que é a transpiração intensa, né. Também pode haver envolvimento cardiovascular, que inclui taquicardia. Geralmente essa taquicardia ela tem batimento acima de 140 batimentos por minuto. Insuficiência cardíaca com edema pulmonar e edema periférico, hipotensão, arritmia e também morte por parada cardíaca. Também pode haver manifestações do sistema nervoso central, que inclui agitação, delírio, né, ansiedade, psicose ou até mesmo coma. E sintomas gastrointestinais, né? Esses sintomas gastrointestinais eles podem incluir náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, obstrução intestinal, né, insuficiência hepática aguda. Então, quando o médico ele vai fazer os exames, geralmente o que ele encontra é a temperatura alta, tá? A taquicardia, orbitopatia, bócios, tremores nas mãos. A pele ele vai encontrar geralmente úmida e quente, hiperreflexia, hipertensão sistólica e também icterícia, tá? Então, o diagnóstico da tempestade tiroidiana ela necessita de suspeitas clínicas baseadas nos sinais e sintomas que nós acabamos de comentar, principalmente quando ela estiver presente em um paciente com suspeita, né, do hipertiroidismo, ou até mesmo com o hipertiroidismo já conhecido. Então, jamais se deve esperar pelos resultados de laboratório para iniciar o tratamento, né, porque é um problema grave que o paciente ele pode morrer ali se não for tratado rápido, tá? Mas os testes de funções tiroidianas, obviamente, elas são úteis, né? Onde geralmente esses exames eles vão mostrar os níveis elevados de T4 livre e de T3 livres e por consequência disso, baixos níveis de TSH, embora não é necessário ter um nível muito alto de hormônio tiroidiano para causar uma emergência de tempestade tiroidiana, tá? A tempestade tiroidiana ela está mais associada à velocidade de liberação desses hormônios do que propriamente com os níveis elevados deles, tá? Também pode ocorrer outras anormalidades laboratoriais, que ela podem incluir hipercalcemia, hiperglicemia, teste de função hepáticas anormais e as contagens alta ou baixa de glóbulos brancos. Chegando aqui no tratamento, o tratamento da tempestade tiroidiana ela consiste em medidas de suporte,
como por exemplo os fluidos intravenosos, né, oxigênio, mantas refrescantes, ali um antitérmico como por exemplo o paracetamol, além de medidas específicas para o tratamento do hipertiroidismo. Tá? E se houver algum fator precipitante, como por exemplo a infecção, essa infecção ela precisa ser tratada, né, como por exemplo com antibiótico. Então, os pacientes com tempestade tiroidiana eles devem ser admitidos numa unidade de terapia intensiva. Então, o local correto para tratar um paciente desse tipo é numa UTI, tá? Ali com monitoramento cardíaco e suporte ventilatório totalmente à disposição. Então, existem estratégias, etapas, na verdade, para o tratamento que ela pode ser dividida em 5 partes. Então, a primeira etapa do tratamento, né, após as medidas iniciais, ali de suporte, é o tratamento para o controle do aumento do tônus adrenérgicos, né, onde um beta-bloqueador ele deve ser iniciado para qualquer causa de suspeita da tempestade tiroidiana. Normalmente é utilizado o propanolol ali numa dose de 40 a 80 miligramas a cada 4, 6 horas. Caso o paciente ele tenha uma reação reativa, uma doença reativa das vias aéreas, um beta-bloqueador cardioseletivo ele pode ser utilizado, como por exemplo o atenolol ou até mesmo o metoprolol, né? E também se houver alguma contraindicação a qualquer beta-bloqueador, né, existe uma outra opção que é o diltiazem, que ele pode ser utilizado. Na segunda estratégia, né, na segunda etapa, na verdade, é, é utilizado o tratamento para reduzir a síntese de hormônios tiroidianos, né? Então, uma dose de ataque do propiltioracil ali de 500 a 1000 miligramas, seguida de 250 miligramas a cada 4 horas, eles podem ser utilizados. Tá? O tiamazol também pode ser utilizado numa dose de 20 a miligramas a cada 4, 6 horas, mas nesses casos de emergência, o propiltioracil é sim a melhor escolha. Isso porque o propiltioracil ele possui um efeito adicional, como a gente já tinha visto antes, né, de bloquear a conversão periférica do T4 em T3. Então, só para vocês terem ideia, nas primeiras 24 horas de tratamento, o propiltioracil ele diminui o nível de T3 em torno de 45%, né? Enquanto se você pegar o tiamazol e medir as taxas, o tiamazol ele reduz o nível de T3 em apenas 10 a 15%. Como a gente viu no vídeo sobre o tratamento medicamentoso, o tiamazol ele acaba tendo uma menor possibilidade de reações adversas do que o propiltioracil. Mas nesses casos, né, para o tratamento ali de uma emergência, o propiltioracil é a melhor opção. Tá? Aliás, se você não assistiu ainda, está perdendo tempo, hein? O link está na descrição também sobre o tratamento medicamentoso com os medicamentos antitiroidianos. Então, voltando aqui, né, nesse caso, assim que o paciente ele foi estabilizado, é necessária a troca do propiltioracil para o tiamazol, exatamente para evitar reações adversas. Essas reações adversas ela pode ser grave, né, com o propiltioracil, como por exemplo a hepatite medicamentosa, por exemplo. Tá? Nos pacientes que eles não podem tomar medicamentos antiroidianos orais, o farmacêutico ele pode também ali fazer uma preparação líquida desses medicamentos, tá? Ele pode ser administrado como enema. Também é possível o farmacêutico preparar a forma intravenosa do medicamento ali dissolvendo os comprimidos. Então, existem essas alternativas. Então, aí, gente, o farmacêutico também ele participa ali do atendimento ao paciente numa emergência, tá? Então, é importante o farmacêutico ele estar bem preparado. Uma hora após a administração do medicamento antiroidiano, né, do propiltioracil ou do tiamazol, entra na terceira etapa de tratamento,
né, que aí é necessário administrar 5 gotas do iodeto de potássio via oral a cada 6 horas. Então, muito importante aqui, gente, a solução de iodo ela só pode ser administrada após o tratamento com o medicamento antireoidiano, porque isso acaba impedindo o aumento na síntese de hormônio tiroidiano devido aos aumentos das concentrações de iodo do iodeto de potássio, tá? Na quarta etapa da estratégia, né, de tratamento, então utiliza-se ali o tratamento para bloquear a conversão periférica de T4 em T3, né? Ali eu posso usar, por exemplo, um glicocorticoide. O propiltiuracil ele já age também nessa quarta etapa, né? Mas aí eu posso utilizar um glicocorticoide que ele tem efeito supressor também. Então, uma hidrocortisona ali 100 miligramas intravenosa a cada 8 horas, ou até mesmo uma dexametasona 2 miligramas a cada 6 horas também deve ser iniciada, tá? Em caso grave, se disponível, a quinta etapa deve ser feita, né, que é o tratamento para reduzir a reciclagem enterohepática. Então, ali se disponível, ela deve ser iniciada ali com a colestiramina oral, 4 gramas a cada 6 horas, né? Então 4 vezes ao dia. E como a gente falou antes, é necessário procurar fatores precipitantes, né? Tratar de forma específica, né? Como por exemplo na infecção, ali iniciar o tratamento com antibiótico. E algo que é muito importante ressaltar é que o uso de aspirina, nesses casos, eles deve ser evitado ao máximo possível, né? Devido ao risco potencial ali de você aumentar os níveis de hormônio tiroidiano livre. Então, dessa forma, né, acabar interferindo na proteína de ligação à tireoide. Então, quando as condições clínicas dos pacientes melhorarem, né, o paciente estiver estável, aí a solução de iodo ela é interrompida, né? Os glicocorticoides eles podem ser diminuídos e posteriormente ser suspensos. E uma coisa aqui, gente, jamais o tratamento com corticoides eles devem ser suspensos de uma vez só quando o paciente está tomando doses muito altas. Então sempre vai diminuindo aos poucos e depois suspende, né? Além disso, o beta-bloqueador também eles devem ser ajustados assim como os medicamentos antiroidianos, tá? Então precisa fazer os ajustes de dose. E concluindo, né? Então o paciente após ele ser tratado ali, né, na unidade de terapia intensiva, o estado clínico dele estabilizado, né, os níveis de hormônio tiroidianos ali na faixa normal, é necessário o médico avaliar o paciente para um tratamento definitivo com medicamentos, tá? Com medicamentos ou com iodo radioativo ou até mesmo a cirurgia exatamente para evitar qualquer risco de complicações relacionadas ao hipertireoidismo, ela possa regressar, tá bom? Então é isso, pessoal. Semana que vem vamos tratar sobre um novo assunto. Então, se você gostou, deixe o seu like, né, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Pode ser até um comentário sobre crítica, né? Uma crítica construtiva é sempre muito importante. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. E lembrando que temos mais vídeos no canal, então acesse, assista os outros vídeos e até semana que vem, gente. Um abraço a todos e tchau, tchau.